Glória a Deus, aleluia. Palmas para Jesus, irmãos. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama. Glória a Jesus. Ainda de pé, irmãos, abram suas Bíblias. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. O texto diz o seguinte: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Fala agora aos nossos corações, a começar de mim, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Queridos, o tema da mensagem dessa manhã é os 2 filhos pródigos. Os 2 filhos pródigos. Perdidos, não pródigos, perdidos. Porque pródigo tem o significado de esbanjar a fortuna. E o irmão mais velho, ele não esbanjou a fortuna, literalmente falando. Mas nós vamos ver por que eles são perdidos e, de alguma forma, porque eles são pródigos em diferentes aspectos e situações. É importante a gente notar que aqui, em Lucas 15, no versículo 1 e 2, está escrito: Aproximavam-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, querido, Jesus estava pregando aqui para dois grupos de pessoas: os publicanos e pecadores e os escribas e fariseus. Os pecadores e publicanos era aquele tipo de pessoa que declarava que ele não cumpria com a lei, ele não seguia as ordens, as ordenanças de Deus. Era publicamente declarado que ele não iria seguir as leis, as ordenanças de Deus. Os fariseus e escribas eram justamente o lado oposto, era aqueles que cumpriam zelosamente com todas as ordens que estavam na lei. Eles eram extremamente zelosos com a lei, porque eles acreditavam que era esse cumprimento da lei que traria para eles salvação, né? Então eles estavam questionando Jesus: por que ele recebe pecadores? Por que ele come com eles? Então Jesus, ele dá uma resposta para esses fariseus com 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. Essa parábola é aquela que uma ovelhinha se perde e Jesus deixa as 99 só para encontrar essa ovelhinha. A segunda parábola, ela é a parábola da dracma perdida, aquela mulher que perde uma dracma e sai correndo atrás da moeda para poder procurar a dracma, e quando ela encontra a dracma, ela festeja com muita alegria. E a terceira parábola é a parábola do filho perdido, ou filho pródigo, que é a parábola que nós vamos focar nessa manhã. Então, o texto ele começa da seguinte forma: Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. 2 escravos? 2 o quê? Filhos. Então é importante, irmãos, a gente vê aqui a figura do pai, a figura do Abba, pai, aquele que vai atrás da ovelhinha perdida, aquele que vai atrás de nós, que nos busca, que vem ao nosso encontro para nos encontrar. E esse Abba é o nosso paizinho, né? Ele não é um pai comum, como nós chamamos, porque a nossa tendência é, quando a gente fala de pai, a gente remeter logo à nossa imagem de pai, à figura do nosso pai. Não, Deus não é esse tipo de pai. É um pai que é Abba, é o pai que é ensinado na oração do Pai Nosso, Abba Pai. Na verdade, a oração do Pai Nosso não precisava nem se chamar desse nome, não deveria se chamar Pai Nosso, mas poderia ser Papai Nosso, né? Papai Nosso. Inclusive, a forma como nós oramos, ela diz muito da nossa relação com Deus. Eu queria desafiar os irmãos a estarem sempre buscando orar para Deus, chamar Ele de paizinho, de papai, ao invés de chamar somente Senhor. Pode chamar assim de Senhor. Deus é Deus, Deus é Pai, mas não fique só nessas palavras. Chame-o também de paizinho, de papai, porque Ele é o nosso papai. E essa parábola ele revela muito sobre quem é esse papai, quem é esse paizinho que a Bíblia descreve como pai, que não tem nada a ver com a imagem humana e terrena nossa de pai, ou como a gente vê um pai. É um pai diferente, é um pai que Jesus deixa claro como Ele quer aqui. Então a gente vai continuar. O texto diz: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Queridos, pedir a herança a um pai, enquanto o pai ainda está vivo, é dizer para o pai assim: olha, pai, eu quero que você já esteja morto, né? O que eu quero não é você, pai. Eu não gosto de você, eu gosto do que o Senhor tem. Então, me dê
o que eu estou precisando, que eu quero, e já que o Senhor demora para morrer, está demorando muito para morrer, me dê logo a minha parte, porque eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Em outras palavras, ele está dizendo, não te amo, Pai. Eu amo as coisas que o Senhor tem. Então me dê a sua parte. Talvez um pai natural pegasse na mesma hora um cinto, puxasse, né? E dava umas lapadas, né? Se bem que nos dias de hoje é muito complicado bater numa criança, né? Mas na minha época eu já apanhei, foi muito. Eu não sei quantos irmãos aqui tomaram cinto pelas pernas, enfim. Mas eu já tomei, foi muita cintada. Eu estava tão acostumado a tomar a cintada que elas já nem doíam mais. Eu até fingia que estava chorando para poder não apanhar mais, do tanto que eu apanhava. E era para o meu bem, irmãos. Esse apanhar me fez muito bem. E se hoje eu estou aqui, agradeço a minha mãe, a meu pai, que aproveitaram o tempo que eu queria fazer as coisas do meu jeito e desceram o sarrafo em mim. Isso me ajudou muito. Mas aqui o pai, ele não faz isso. Esse filho mais novo, ele não era o primogênito, então ele não tinha os direitos do primogênito, mas mesmo assim ele resolve repartir a herança e dar por benevolência algo que o filho mais novo não merece. Já faz algo que não é merecido para o filho mais novo. Entrega ali uma parte da sua herança e o filho aí vai viver a vida dele, né? Tem pessoas, irmãos, que abraçam, esse filho mais novo, ele representa um tipo de pessoa que abraça o evangelho muitas vezes de forma equivocada. Porque, por duas razões, ou porque o evangelho foi anunciado para ele de forma equivocada, ou seja, venha para aqui que você vai ter bênçãos, vai ter coisas, vai ter prosperidade, as coisas de Deus vão estar à sua disposição, ou porque simplesmente, mesmo essas pessoas tendo ouvido o evangelho da forma correta, elas decidiram em seu coração que só queria saber de se relacionar com Deus por causa do que ele tem e não por quem ele é, e não por causa do papai que ele é, do grande cuidador e do grande, como é que eu posso dizer, do grande Deus abundante em graça que ele é, né? E esse menino mais novo, ele tem uma postura inconsequente, insensível também aos seus familiares, né? Ele não estava preocupado se a mãe dele ia sentir saudade, se o irmão dele ia sentir saudade. Ele estava preocupado com a sua vida, com seus interesses, e ele aí resolveu partir e fugir sozinho para poder gastar toda a parte da herança. Em Provérbios 18, versículo 1 diz, busca o seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, ou contra a sabedoria de Deus, né? Ou seja, a pessoa que se isola, que busca seus próprios interesses, ela é uma pessoa que vai naturalmente se isolar. Ou o contrário também, a pessoa que se isola, ela está buscando os seus próprios interesses, e isso não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não tem nada a ver com buscar os nossos interesses. Então, os fariseus devem ter pensado, né, que ele ia tomar uma grande surra ali, e ele, irmãos, ele gasta os bens de forma irresponsável. O texto diz, né, vivendo irresponsavelmente, ou seja, ele gastou os bens de forma irresponsável. Mas aqui vem a pergunta, que pai é esse que faz uma dádiva dessa, né? Uma benevolência dessa, né? Que pai é esse? E o que é interessante, irmãos, é que o pai sabe o que o filho mais novo está acontecendo. Se a gente observar lá o final da parábola, a gente vai ver que o filho mais velho cita, né, que ele estava gastando o seu dinheiro lá com as prostitutas, né? Então, ele tinha alguém vigiando lá, tinha alguém que sabia, e Deus é um pai que ele é gracioso, ele é bondoso, mas ele tudo vê, ele
tudo sabe ao nosso respeito. Então esse pai, ele sabia de alguma forma, Jesus não fala quem era o informante, mas de alguma forma ele sabia da situação desse filho dele. Então o texto continua: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, ou seja, começou a ter uma crise, ele começou a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Irmãos, aqui, Jesus ele faz uma provocação aos judeus, né? Jesus poderia dizer que ele foi cuidar de gado, ele foi cuidar de ovelhas, não, mas disse que ele foi cuidar do animal que os judeus abominam, que é justamente porcos. E disse mais, disse que esse homem não era só para comer a carne de porco que ele desejava, não. Ele desejava comer, não o bacon, mas a comida que o bacon comia. Ou seja, o pior nível de desonra esse homem estava colocado, realmente num lamaçal. Ele desejava comer essa comida, mas ninguém dava a ele nem essa comida. Ele não tinha nem o direito de comer essa comida podre e lamosa que é, para os judeus, a comida do porco, que já é um animal rejeitado pelos judeus. Então esse homem já se encontrava no mais baixo nível de sujeira, de desonra. E aí a parábola continua: caindo em si, ele disse: quantos empregados meu pai tem comida de sobra? Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Agora note essa parte aqui. Trate-me como um dos teus empregados. Ou seja, era para tratá-lo como empregado, não mais como filho. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho. Ou seja, o pai foi em direção ao seu filho, né? Então, os fariseus aqui, que são agora os pais típicos, né? Também certamente pais típicos, falaram assim: agora que esse menino está voltando para casa, ele vai tomar uma surra, né? Agora a vara vai descer, a cobra vai piar, esse menino vai receber uma pancada, porque pai que é pai faz isso. Mas o que é que esse papai fez? Ele não fez isso. Quando ele avistou o menino, ele correu em direção ao menino. Ele correu. E o que é que esse papai fez? Olha o que o texto diz: e o abraçou e o beijou. O menino todo fedorento de porco, de comida de porco, sujo. O papai foi lá e abraçou e beijou. Não importa qual é a situação que a gente está, irmãos, em que desespero a gente se encontra, em que dificuldade que a gente se encontra. Se você se virar um pouquinho para o Pai vai resgatar você, vai buscar e vai beijar você, te colocar no colo, te dizer: você é meu filho amado. Eu te amo mais do que qualquer coisa que você tenha feito comigo. Você é o meu grande amor. É isso que Deus faz, é isso que um papai faz. É isso que Deus faz com você. Às vezes você está pensando na vida, pensando: meu Deus, por que eu não tenho isso? Ah, porque
Por que eu estou doente? Por que fulano morreu? O papai está dizendo para você: eu te amo e eu vou ao seu encontro. Eu cuido de você. Eu é que vou até você. Não é você que vem até a mim. As minhas coisas, os meus bens estão à sua disposição, porque eles são teus. Nós temos uma herança em Deus, e essa herança, ela é nossa. Não por causa de nós, mas por causa do nosso papai, que é bom. Do nosso pai, que é bom, que é gracioso, e ele é bom. Então ele se joga aí no pescoço do filho e beija e abraça e carrega no colo e diz que ama e agarra aquele filho. E aí o filho todo envergonhado, com o pai já beijando ele, todo com vergonha, ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque ali ele já está envergonhado, né? Como é que o pai faz um negócio dele? Se ele esperava que o pai fosse receber ele como o quê? Como escravo, como alguém que ia cuidar das coisas do pai. Aí ele começa a dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, ele conhecia as leis, né? Quando ele diz pequei contra o céu e contra ti, ele tinha educação que o filho mais velho tinha. Ele sabia das leis, mas ele decidiu sair das leis. Então esse filho mais novo aqui representava o publicano, ou seja, aquele que decididamente resolveu viver uma vida de pecado. E ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aí, quando ele ia dizer, trata-me como um dos teus empregados, o pai não deixa ele dizer mais nada. O pai interrompe depressa, não deixa mais ele falar. Lembram que ele disse lá no versículo anterior? Vou dizer: meu pai, trata-me como um dos seus empregados, porque eu quero as suas coisas. Mais uma vez, ele não queria o pai, ele queria as coisas do pai. Tanto que ele volta não por causa do pai, mas por causa do pão que o pai pode dar para ele, por causa do pão que os empregados do pai comem. Então ele volta por causa do pão, não por causa do pai. Mas o pai interrompe, sabendo, esse menino não sabe o que vai dizer. Ele não conhece o pai dele. Eu vou mostrar quem é o pai, não, o papai dele, né? Quem é o Abba Pai. Aí ele interrompe o menino: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ele tinha direito a alguma roupa? Não, a parte dele ele já tinha o quê? Levado. Essa roupa ele não merecia mais. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem nele um anel no dedo e calçados em seus pés. Calce os pés dele, porque ele está descalço. Tragam o novilho gordo. Olha, essa palavra é importante. O novilho gordo. Esse gordo é importante. Preste atenção. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Esse é o nosso papai. Glória a Jesus. Os irmãos perderam uma boa oportunidade de dar uma salva de palmas a esse papai que nos ama. Nos ama. Glória a Deus. E começaram a festejar. Queria saber qual era o pai que, se a criança chegasse assim em casa e dissesse assim: pai, eu fui ali e quebrei a vidraça da vizinha. Aí o pai: o quê? Você quebrou a vidraça da vizinha? Chame sua mãe. Mãe, vem cá. Ó, pegue ali uma picanha, um cupim, e vamos fazer um churrasco para esse menino, que ele está aqui comigo. Qual é o pai que ia fazer isso? O menino vindo todo errado. O nosso papai, que é Deus, é diferente do papai humano, ou do pai humano.
É importante a gente ter a real noção de quem é o nosso papai, de quem é o nosso pai, nosso paizinho, o nosso papai. Ele é diferente, ele não se assemelha com nenhuma imagem humana, ele é papai. Então o pai praticamente bota a mão na boca do menino, depressa, traga tudo. Esse menino gastou, fez tudo errado, mas o pai não queria saber, né? E então, que papai é esse que a gente tem? Esse menino, ele sabia o que era certo, irmãos. Ele sabia, e os fariseus, eles tinham também um conceito do que é certo, um conceito do que é santidade. Fariseus, para os fariseus, o conceito de santidade era enfatizar a lei, por exemplo. Você não pode isso, tem que fazer isso. Você tinha que decorar o que tinha que fazer. Ou, santidade para o fariseu era enfatizar a punição. Se você não obedecer, você vai ganhar isso. Se você tiver tudo certinho, você vai ter isso. Mas isso, irmãos, não funciona. Não funcionou com o filho mais velho, não funcionou com o filho mais novo, não funciona com a minha vida, nem com a sua, porque nós não temos que pagar nada para Deus. O preço que tinha que ser pago pelos nossos pecados já foi pago lá na cruz. Então esse menino sabia a lei, ele sabia da punição, sabia da bênção, sabia. E ele foi para longe do pai? Foi. Então, como andar em santidade, irmãos? Como é que a gente consegue andar em santidade? Essa é uma pergunta que é muito feita por adolescentes e por jovens. Como ter uma vida de santidade? O que é que pode me dar força para permanecer em santidade? Irmãos, a única forma de você andar em santidade é se você tiver um encontro com a graça de Deus. Tiver um encontro com a benevolência. A graça de Deus é o poder que nos ajuda a renunciar às paixões desse mundo. É a graça. Vamos ler aí Tito 2, 11 e 13. O texto diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, se você tem um encontro com a graça de Deus, ou seja, entende esse favor que o pai fez com o menino, que dá roupa para ele que ele não merece, que dá coisas para você que você já não merece, você já gastou tudo que você tinha, e Deus agora lhe dá tudo, e Deus diz para você, e o papai diz para você: a minha herança continua sendo tua. A minha herança continua sendo tua. Você não perdeu nada, tudo que eu tenho é seu. Então Deus não está preocupado, esse é o Pai que nos abençoa. Então, quando o menino volta, o pai enfatiza a lei, ele não enfatiza a lei. E o menino sabia da lei. Então, pense assim, irmãos, olha que experiência da graça desse menino. Imagine o dia depois da festa, né? O dia seguinte, teve a festa, comemoraram lá, tal. No dia seguinte, o menino está dormindo numa cama que ele não merece. Vai acordar, vai tomar um café que ele não merece, sentar numa mesa que ele não merece. E aí vocês acham que depois de comer tudo isso, quando o pai perguntar para ele: filho, você pode ir ali comprar um pão para mim? Você acha que esse filho vai fazer o quê? Não tem nada que esse pai possa me pedir que eu não venha a fazer. Ou seja, não tem nada. Se você tiver um encontro com a graça de Deus, entender essa grande graça, entender a grande dívida que Ele pagou em seu lugar, tudo o que Ele pedir você vai fazer, não é por causa das coisas que Ele tem, mas é porque você é grato a Ele por quem Ele é. Então você agradece a Deus por quem Ele é.
E você vive para Deus porque Ele é. Você não olha para as circunstâncias, você olha para o papai que deixa tudo à sua disposição, que pagou um alto preço na cruz por você e por mim. Então, viver em santidade não é seguir ordenanças e regras. Viver em santidade é ter um sentimento de gratidão ao papai. Como é que a gente vai ter esse sentimento de gratidão? Porque a gente tem um encontro com a graça. A gente entende o que é a graça de Deus. Então, não andamos em santidade para sermos aceitos por Deus, gente. A gente não tem que ser aceito. A gente até fala, quem quer aceitar Jesus, a gente pode continuar falando quem quer aceitar Jesus, mas não somos nós quem aceitamos Ele. É Ele quem corre ao nosso encontro, é Ele que toma a iniciativa. Quando Ele percebe que a gente começou a se inclinar de alguma maneira para Ele, mesmo com as motivações erradas, mesmo sem enxergar quem Ele é, mesmo querendo só as coisas dEle, Ele olha para a gente e diz, eu vou na direção dEle. Mesmo sem Ele saber como é que Ele deve ser, eu vou alcançá-lo. Deus, Ele não fica esperando que você tenha uma vida de santidade e ser santo para poder olhar para você. Deus, Ele te ama ainda sendo pecador. Ainda sendo pecador. Então, nós não andamos para ser aceitos por Deus. A aceitação de Deus foi conquistada na cruz. Deus já nos aceitou na cruz, como a gente era, ainda inimigos deles. Então, não tem ato religioso, não tem sacrifício, não tem nada que você possa fazer, que possa pagar algo para Deus. Jesus na cruz, Ele disse, tetelestai, está consumado, está pago, os teus pecados estão pagos. Então a partir de hoje a gente pode andar em santidade, em gratidão ao que Ele fez por nós, ao que Ele fez. Você olha para a cruz e fala, como eu vou dizer não ao Senhor? A grande graça de Deus está na cruz. Você não merecia, eu não mereço, e Ele fez, Ele te deu a vida do Filho dEle. E a parábola continua, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo. Olha o fofoqueiro falando aqui, esse gordo é importante. O seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Irmãos, matou o melhor novilho. Talvez esse novilho fosse do próprio irmão mais velho, ou o irmão mais velho achava que era dele, né? Você vê, irmãos, que o coração do filho mais velho também não estava conectado com o coração do pai, porque aqui ele ficou irado porque matou o novilho gordo, ou seja, ele estava de olho no pai ou nas coisas do pai? Nas coisas do pai. Tanto o que fugiu, quanto o que estava na casa do pai, estavam de olho nas coisas do pai. Agora os dois usaram de táticas diferentes para poder alcançar as coisas do pai. O primeiro a gente viu a tática, né? Me dê sua herança, quero me separar, vou viver minha vida. E o segundo, a gente vai ver aqui. O filho mais velho se apresenta com reclamação, com indiferença, né? Quando ele chega do campo, a festa já começou. E o texto mostra que ele ficou irado, né? E olha o que o texto diz, o texto continua. Então seu pai saiu. O pai saiu de onde, gente? Da festa. Olha o pai vindo ao encontro de novo. É o pai que vai ao encontro. O pai saiu da festa e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Olha só a palavra que ele usa, escravo. A teu serviço. E ele aí diz, e nunca desobedeci as tuas leis, as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito. Ele está olhando para o pai ou está olhando para as coisas?
para as coisas. Nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, porque ele não está chamando ali de meu irmão, não. Ele não chamou de irmão, não. Ele fala, esse seu filho aí, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Então, o irmão mais velho, irmãos, é um sujeito que cumpre a sua parte, que obedece à lei, que obedece ao pai, mas a exemplo do irmão mais novo, ele não ama o pai, ele não faz amor ao pai. A diferença entre os dois irmãos é que o irmão mais novo deixou isto claro: eu quero ir embora, eu quero, me dê minha parte, que eu vou embora. E o filho mais velho nunca disse isso, mas os dois estavam interessados nas coisas do pai. E muitas vezes nós, enquanto cristãos e crentes, estamos interessados nas bênçãos do pai, naquilo que o pai pode nos dar, e não naquilo quem o nosso papai é. E ele diz, ele cumpria as ordens. Então talvez você vá para a igreja, você ora, você jejua, você lê a Bíblia. Quantos deixaram um dia de ler a Bíblia ou dois e falam, meu Deus, estou atrasado na leitura bíblica, e vai lá, deixa eu correr aqui porque eu tenho que pagar, eu tenho que... Quem não? Quem nunca fez isso? Levanta a mão aí. Né? Todo mundo faz isso, parece que a gente tem que pagar alguma coisa para Deus, tá ali. Não, Jesus pagou todo o preço pelo nosso pecado. E o mais velho nunca disse. Então, ele era exatamente como um fariseu. E ele não fazia por amor ao pai. Fazia por interesses nas coisas do pai, mas não por uma conversão real ao pai, que vem por entender a graça, por receber a graça como algo realmente imerecido e grande. Tanto é que o filho mais novo volta ao pai, e o pai festeja, né? E o filho mais velho chega para o pai e diz, você é injusto. Em outras palavras, o que o filho mais velho está dizendo para o pai é que ele era injusto, porque você, com esse filho aí, deu um novilho gordo, e comigo nenhum cabrito o Senhor deu. Ele está agora dizendo que o pai é injusto, ou seja, a imagem de pai que ele tem não é a imagem do nosso papai. Nosso papai ama, nosso papai faz a justiça do amor, ele fez a justiça do amor na cruz, ele cumpriu com isso. Então o pecado, irmãos, para aquela audiência de fariseus e escribas era desobedecer a lei. E o pecado, irmãos, não é a gente não cumprir as regras. Pecado não é isso. Pecado, isso daí seria bom até você anotar, é não amar ao pai, ou não amar o papai, acima de todas as coisas. Pecado é não amar o papai acima de todas as coisas. O pecado vai muito além do que uma lista de regras. O pecado vai muito além do que uma religiosidade. O pecado é colocar o papai em primeiro lugar. Amar a ele. O pecado é não amar a ele. Desculpa, eu acho que eu falei errado, né? Pecado é não colocar o pai acima de todas as coisas. Pecado é não colocar o pai em primeiro lugar. Então, os dois irmãos eram iguais. Os dois amavam as coisas do pai. Só que os dois estavam perdidos, igualmente perdidos. Por isso que o tema da mensagem é os dois filhos perdidos, porque eles não conheciam o coração do papai, eles não amavam o papai. E quem não ama o papai acima de todas as coisas está perdido. Quem não ama o papai acima de todas as coisas está perdido. E a pergunta que eu faço, que nós devemos fazer para nós mesmos nesta manhã é: qual dos dois tipos de filho nós estamos sendo? Se é que estamos sendo algum deles. Qual dos dois tipos
Espero que ninguém esteja sendo nenhum dos dois filhos. Então, alguns talvez digam assim, né? Eu nasci num lar cristão, eu sou dizimista fiel, como é que eu perco meu emprego? Como é que eu fico doente? Como é que o Senhor não me abençoou? Eu orei, eu jejuei, como não aconteceu o que eu mandei o Senhor fazer? A gente está com uma visão deturpada de pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você olhar para quem o papai é, e não para as circunstâncias e para as coisas, você vai perceber a infinita graça que não só foi dada a nós na cruz, mas que está à minha e à sua disposição, independentemente se a gente se desgastou, se a gente cansou, se a gente resolveu ir para longe do Pai, se a gente inclinar a nossa cabeça para o Pai, começar a olhar para o Pai, Ele vem ao nosso encontro disposto a dar tudo de novo, tudo novamente por você. Então essa é a visão, é o entendimento que nós devemos ter. Então, pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. E o texto aí, a parábola encerra dizendo, disse o pai, meu filho. No original, essa palavra aqui é filhinho. Assim como pai, Jesus fala, Abba, pai, é paizinho. Aqui, o pai sai da festa em direção ao encontro do filho mais velho e diz assim, ó, filhinho, filhinho, você está sempre comigo. E tudo que eu tenho é seu. Assim como ele pegou tudo que tinha e deu ao mais novo, tudo que ele tinha era dele. E ele diz, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Estava perdido e foi achado. Talvez um pai normal chegasse para esse mais velho, o que é que você está fazendo? Está maluco? Porque, irmãos, na verdade, se esse filho mais velho tivesse conectado ao pai, na hora que o pai avistou o irmãozinho lá, o filho mais velho ia correr junto também para abraçar o irmão mais novo, pela chegada do mais novo. Essa é a diferença entre estar conectado ao pai ou não estar conectado ao pai. Estar conectado ao pai entende a misericórdia e a vontade do pai. Não é como a gente pensa que deve ser, é como o pai diz que deve ser. E nós devemos querer as coisas não do nosso jeito, mas do jeito do pai. Se as coisas que o pai faz te incomodam, tem alguma coisa errada. As coisas que o pai faz ou que o papai faz não são para te incomodar. Seu papai, ele não é injusto. Ele não é injusto. Talvez você esteja chamando Deus de injusto. Esteja chamando papai de injusto. Por algo que aconteceu na sua vida, na sua família, na sua casa. Eu quero dizer para você, seu papai não é injusto, ele vai ao seu encontro, ele te ama, ele não é injusto. Talvez você não esteja entendendo, porque talvez o seu olhar esteja nas coisas, nas bênçãos, e por que essa bênção não chegou, e por que isso não aconteceu assim, e por que o Senhor deu o melhor para o incrédulo, para o pecador, e eu que sou crente, nenhum salário mínimo eu estou recebendo, mas o pecador, ele recebe fortuna. Por que o Senhor é injusto? Deus, ele não vê como a gente vê. Toda a herança do Senhor está à sua disposição. E lembre-se de uma coisa, você não merece o que Deus tem para você.
É importante cada um de nós entender isso nessa manhã. Nós não merecemos nada. Está reclamando de quê? Por que murmuras? Por que reclama? Se você não merece nada. E eu te dou tudo o que eu tenho, porque tudo o que eu tenho é seu. Então, em outras palavras, o que Deus diz é: você não merece, mas eu te dou. Você gastou, mas você ainda tem. Você pecou, mas eu te perdoei. Você não merece a minha graça, mas eu te dei. Deus te deu o que você não merece. Você tem de Deus o que você não merece. Ah, porque eu perdi meu irmão, porque eu perdi meu emprego, porque o que Deus está te dando e te dá e vai te dar, você já não merece. Então, tire o seu olhar das coisas de Deus e coloque o seu olhar na graça de Deus, em quem Ele é. E aí, você vai ter um coração grato, como o coração de Jó, que perdeu tudo, família, bens, tudo. Mas ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos sabem quem é o papai. Então não reclame, não reclame. Minha mãe dizia: não reclame, clame. Eu gosto muito disso. Toda vez que eu escuto essa palavra, não reclame, clame. Clame, ore, entregue a Deus, agradeça. Oh, irmãos, como nós precisamos ter um coração grato. Não olhe para as coisas de Deus, as coisas que Ele tem. Olhe para quem Ele é. Olhe para a graça de Deus. Então, esse pessoal entende a salvação como um esforço que eles têm que obedecer à lei. Eles se esforçavam muito para obedecer aquelas regras. Se a gente se esforçar o máximo que a gente puder, Deus vai nos aceitar. Por que é que Deus não nos aceita? Nós estávamos mortos em nossos pecados, em delitos. Como é que o morto pode aceitar alguma coisa? Como é que você pode aceitar alguma coisa, irmãos? É só se Ele te achou, é só se Ele te encontrou. Ele é que te acha, Ele é que te encontra, Ele é que te atrai. Ele vai a teu encontro. Mesmo você no lamaçal, Ele pula no seu pescoço e te beija, e te abraça, e te coloca no colo. Mesmo que você esteja fedido a porco, reclamante, murmurador, chateado com Deus, chamando Deus de injusto, Ele manda você calar sua boca, pare de falar. E te veste a melhor roupa, te dá a melhor comida, te dá uma festa, porque você inclinou o seu coração para Deus. Isso significa que Ele te achou. Se você está aqui nessa manhã, é porque Ele te achou. Se você está à frente aí nessa tela na sua casa, é porque Ele te achou. Não é porque você está fazendo um esforço para estar no culto, não é porque você está se esforçando para estar aqui. Ele te encontrou. Parte dele e não de você. Você não está fazendo nada para pagar nada para Deus. Foi Ele quem te encontrou. Então agradeça. Agradeça. Não dá para você bater no peito e dizer: eu sou melhor que ninguém, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero. Você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que o perdido, você não é melhor do que uma prostituta, você não é melhor do que um pecador, você não é melhor do que ninguém. Você é igualmente perdido se você não olhar para a graça de Deus. É a graça. Tudo que você tem não é seu, é do Senhor.
Então, quando você fizer algo para Deus, faça por gratidão. Aí você pode até dizer: ah, mas pastor, eu estava lendo o texto aqui, o mais novo se arrependeu, foi o mais novo que foi atrás do pai. Não. O mais novo não foi atrás do pai. O mais novo foi atrás do pão, da comida. Quem foi atrás do filho foi o pai. Então, irmãos, ser cristão é muito mais profundo do que a gente imagina. É claro que Deus vai ao nosso encontro, mas a gente tem aquela parcelinha de arrependimento. A gente se volta para o Pai, é isso que a gente precisa fazer, se voltar para Ele, mas o resto é Ele que faz. Porque não há salvação sem arrependimento. Então a gente precisa se voltar para o Pai. O filho, ele se voltou para o Pai, ainda que com umas motivações erradas, mas o pai foi ao encontro dele e foi mostrar: eu te mostro como eu sou, aqui está a minha graça, tudo é seu e faço a melhor festa para você. Esse é o pai que você tem. Mesmo que você tenha as motivações erradas, Deus vai ao seu encontro. Então, irmãos, a gente precisa se arrepender de uma lista de coisas erradas, sim, mas também temos que nos arrepender de uma lista de coisas certas. Como é, pastor? Como é que eu me arrependo de uma lista de coisas certas? Você se arrepende de uma lista de coisas certas quando você está com a motivação errada. Então você às vezes está jejuando, mas a motivação está nas coisas, está errada. Está querendo pagar algo para Deus te dar algo em troca, está errada. Você dá o dízimo, mas a motivação está errada, é para receber em troca. Não deve ser assim. Se você dá o dízimo é porque você é grato pela graça dele. Então a gente tem que se arrepender das coisas erradas, mas também temos que nos arrepender das coisas certas que têm motivações erradas. A motivação precisa ser o Pai. A motivação precisa ser a graça. A graça, o favor imerecido. O que Ele fez por você, você não merecia. A sua e a minha dívida eram impagáveis. Então, a gente precisa aprender a se arrepender das coisas certas. Das coisas certas. E aí, irmãos, a parábola termina aqui. Acabou. O que é que falta? O pai pergunta. É como se Jesus deixasse no ar assim a pergunta para os fariseus. Jesus deixa a mesma pergunta para nós. E aí, filho mais velho, você vai voltar para a festa? E aí, filho mais velho, eu saí da festa para te encontrar. Você vai entrar na festa? Vai entrar na minha graça? Ou vai ficar fora dela com raivinha, com motivação errada, achando Deus injusto, porque Deus não faz comigo, Deus é assim? Você vai entrar na festa? Vai entrar, porque o pai saiu da festa para morrer na cruz. O pai saiu de lá para morrer na cruz, para te buscar. Você vai entrar na festa? Porque a festa não é como você quer, não é a imagem de pai que você tem. É o papai, que mesmo você não merecendo nada, te dá tudo. Ele é o papai, que você não merecendo nada que você tem aí, nem o pão que você, nem o almoço que você vai comer hoje, porque todos nós supostamente estamos jejuando em oração nessa manhã. Mas nem a comida que você vai comer agora no almoço você merece. Mas o Pai te dá. O Pai te deu. Foi Ele quem te deu. Mas você não tem que olhar para esse prato de comida que você está comendo. Você tem que olhar para a graça de Deus que está à sua disposição e agradecer todos os dias por essa graça. E andar em santidade todos os dias por causa dessa graça, porque a pergunta que você vai fazer para você mesmo é: como posso não obedecer, não fazer algo para esse Pai que me deu tudo? Como posso não fazer algo para esse papai, melhor dizendo, né? Papai que me deu tudo. Vamos ficar em pé?
Nós vamos agora louvar o Senhor. Vamos fazer uma oração. E em seguida vamos louvar o Senhor. Pai, nós, nessa manhã, Pai, queremos nos arrepender. Sim, nos arrepender, Pai, de não estarmos olhando para a Tua graça, para quem o Senhor é. E queremos, ó Deus, pedir perdão pela nossa lista de coisas erradas e também pela nossa lista de coisas certas com as motivações erradas. Senhor, que cesse de nossos lábios toda murmuração, e que só saiam de nossos lábios palavras que venham a Te honrar e a Te agradecer e a Te engrandecer pela graça que o Senhor é, pela graça que o Senhor nos deu, pela graça. Obrigado, Pai, por vir ao nosso encontro. Obrigado por deixar as 99 só para nos encontrar. Obrigado porque o Senhor deixaste o céu para nos encontrar na cruz. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito, impressionante amor. Queremos Te louvar com um coração grato e permanecer Te louvando, Pai, em gratidão ao Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo, ó graça de Deus, que é o poder que nos aperfeiçoa, que nos dá força para vivermos em santidade. Esse poder, nós queremos caminhar nele dia após dia e jamais esquecer da Tua graça, do Teu amor, de que não somos merecedores de nada, mas o Senhor assim mesmo nos dá. Que quando viermos a dar alguma coisa para o Senhor, seja o nosso tempo, seja o nosso dízimo, seja a nossa oferta, que não seja por mera obrigação, mas que venhamos a fazer isso, Pai, com alegria de saber que não só isso é Teu, mas nada do que nós merecemos é Teu. Nada do que nós merecemos é nosso, é tudo Teu. Nada do que nós temos é nosso, é tudo Teu. Aleluia.